Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da EBD Inovadora. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui para iniciarmos um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estaremos estudando o livro de Lucas. E a nossa lição de hoje é a lição de número 1, Lucas 1, o Evangelho do Filho do Homem. A nossa lição de hoje, meus irmãos, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo, reconhecer a verdade histórica do Evangelho. O segundo objetivo, compreender que Deus é o Senhor da história. E o terceiro objetivo, compreender que o nascimento de João Batista foi um cumprimento profético. O nosso textuário encontra-se em Lucas, capítulo 1, versículo 31, que nos diz assim: Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A nossa verdade prática nos diz assim: o Evangelho de Lucas ressalta a perfeita humanidade de Jesus, a qual é essencial para ser Ele o Salvador. O Evangelho segundo Lucas é o mais extenso e completo livro do Novo Testamento. Nele encontramos uma boa quantidade de informações exclusivas a respeito da infância, juventude, da vida, do ministério, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Meus irmãos, o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver aí narração coordenada. Lucas, capítulo 1, versículo 1 e 2, que nos diz da seguinte maneira: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Nesse contexto histórico, havia muitas informações sobre a vida e ministério de Jesus. Informações essas contraditórias, algumas informações falsas, informações verdadeiras, mas que estavam de forma aleatória, desorganizadas. Então, Lucas ele vai justamente organizar tudo e através de uma pesquisa histórica minuciosa, ele vai sintetizar, organizar do início ao fim, da história da vida de Jesus Cristo, através de pesquisas em fontes fiéis. Então ele vai se utilizar de todas as fontes que havia na sua época, fontes verdadeiras, fontes fiéis. Então ele vai organizar, sintetizar, para que assim as pessoas, os cristãos, tivessem ali a vida de Jesus, o conteúdo sobre a história de Jesus, de forma fiel e de forma organizada. Então Lucas ele consulta, dentre as fontes que ele consulta o próprio Evangelho de Marcos, que na época já havia sido escrito. Então Lucas ele vai utilizar esse material, o livro do Evangelho de Marcos, conforme escreveu ali São Marcos, e ele vai utilizar como fonte para o seu escrito, para a sua narração, essa narração coordenada. Ele vai usar também fontes orais e fontes escritas. Tudo que havia compilado, tudo que havia escrito sobre a vida, a trajetória de Jesus, o ministério, Lucas ele vai usar como fonte aqui, para fazer um apanhado, organizar tudo, toda essa fonte. Então ele vai fazer uma pesquisa. E também fontes orais que ele utilizou, os pregadores da sua época, que falavam, que transmitiam o ensinamento acerca de Jesus. Lucas também ele vai aqui usar como consulta para formular os seus escritos. Além da influência que Paulo teve sobre sua escrita, sobre essa composição do Evangelho, porque Lucas ele teve em viagem missionária com Paulo para pregar o Evangelho, levar boas novas aos gentios. Então ele sofreu uma grande influência também ali do apóstolo Paulo no seu ministério, no seu Evangelho. Lucas também vai consultar uma fonte chamada fonte Q, que também foi a mesma fonte que Marcos consultou. Lucas também vai ter acesso a essa fonte, que era uma fonte de ensino palestiniano. Então, o que era dito acerca de Jesus, o que era contado acerca de Jesus, nessa fonte, Lucas também ele vai aí consultar. E assim ele vai escrever o Evangelho, uma narração, de forma
coordenada, organizada através dessas fontes aqui fiéis. Então você tem no escrito de Lucas, né, realmente uma composição sistematizada, organizada, que você vai poder acompanhar a vida, o ministério de Jesus do início ao final. É a melhor forma de você estudar sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, é lendo o Evangelho de Lucas, porque ele teve essa preocupação, não só de passar as informações de forma aleatória, não, mas ele teve a preocupação de sistematizar, de organizar tudo, do início ao fim. Então é uma fonte verdadeira, fonte fiel, que está organizada, sistematizada, de fácil compreensão para a sua época e para nós hoje também. O segundo subponto da nossa lição, meus irmãos, nós temos autoria e data. Lucas capítulo 1, versículo 3, que nos diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. A autoria de Lucas, meus irmãos, ela é universalmente conhecida e atribuída ao próprio autor, ao próprio escritor, que é Lucas. Mas não somente isso, existem também evidências linguísticas comprovando as reivindicações da autoria de Lucas, bem como as declarações da tradição cristã, como Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo. Embora Lucas não tenha sido uma testemunha ocular de Jesus, conforme seus escritos, porém, ele investigou tudo cuidadosamente desde o princípio. Então, Lucas, ele não foi um seguidor de Jesus, mas ele fez uma pesquisa minuciosa, acurada, de tudo, de toda a informação que havia na época, como nós falamos anteriormente. Lucas, ele vai se debruçar, e fazer a sua pesquisa para trazer realmente aqui informações relevantes, informações fiéis, no contexto da época, nas informações que haviam na época. Lucas, ele vai fazer essa pesquisa para trazer essas informações. Ele era um gentil que exercia a medicina. Então, Lucas escreveu com a mentalidade de um historiador, porém, com o coração de um médico amoroso. Não há dúvidas, tanto da tradição, tanto dos pais da igreja, dos primeiros líderes da igreja, dos historiadores, da tradição, como nós vimos aqui, não há dúvida que o autor é Lucas. E com relação à sua data, o Evangelho de Lucas foi escrito provavelmente entre os anos 60 a 63 depois de Cristo. O terceiro subponto nós vamos ver sobre os destinatários. Lucas capítulo 1, o versículo 3, a parte B, nos diz assim: dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Muitas pessoas haviam escritos a respeito de Jesus e sua vida admirável. Haviam muitos escritos, muitas escrituras acerca da vida de Jesus. Porém, talvez de maneira incompleta e contraditórias. Mas Lucas desejava suprir essa narrativa, trazendo então um evangelho em ordem e digna de confiança, pelo seu primoroso trabalho, as suas pesquisas. Então ele traz agora um evangelho completo, porque as informações que tinham eram incompletas, eram desorganizadas, eram aleatórias. E Lucas, com essa mente de historiador, de pesquisador, ele vai organizar todas essas informações. Ele vai colocar os fatos em ordem, através de uma pesquisa minuciosa. E para quem ele está escrevendo isso? Para Teófilo, como nós vemos aqui. Ele deseja suprir essa necessidade, de uma literatura, de uma literatura precisa, completa acerca da vida de Jesus. E é isso que Lucas vai fazer. Lucas fala para Teófilo que essas informações ele está trazendo por escrito, de forma organizada, em ordem. Mas nós podemos deduzir que não foi somente para Teófilo, não foi somente para esse importante oficial romano, recém-convertido ao cristianismo,
mas também para toda a igreja, porque a igreja ela precisava ter essa necessidade suprida, e Lucas vai fazer isso, né, para a igreja, para os leitores não judeus. Então Lucas está trazendo aqui, né, essas informações, e esses são os destinatários. Teófilo, né, um oficial romano, recém-convertido ao cristianismo, e também aos leitores não judeus. Aí, meus irmãos, nós passamos então para o segundo ponto da nossa lição, predição do nascimento de João e de Jesus. A predição, né, vai ser predito, vai ser informado aqui acerca do nascimento de João Batista e de Jesus. O primeiro subponto deste ponto é Gabriel visita Zacarias. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Nesse contexto aqui, a nação de Israel vivia tempos difíceis, né? Os tempos eram difíceis para Israel. O povo não recebia qualquer palavra profética de Deus, né? Deus não manifestava ali uma palavra profética, não trazia uma mensagem ali para o povo de Israel, desde a época do profeta Malaquias, quando profetizou acerca da vinda de Elias. Então, nesse momento há um silêncio na história, e durante ali aproximadamente 400 anos, que não há uma profecia, não há uma mensagem de Deus, uma mensagem profética para o povo de Israel. Além disso, os líderes estavam presos a tradições humanas, e muitos desses líderes estavam envolvidos em casos de corrupção, em casos de imoralidade. Então, o povo vivia um caos espiritual. O rei da época era o rei Herodes o Grande, era um tirano. Nesse contexto, um anjo enviado por Deus quebra o silêncio e fala com Zacarias e inaugura a era messiânica. Glória a Deus. Nós vemos aí na leitura, nesse contexto, que um anjo da parte de Deus, ele quebra esse silêncio e ele traz a mensagem para Zacarias. Bendito seja o nome do Senhor. E ao falar com Zacarias, que era sacerdote, era de se esperar que a aparição do anjo, né, trazendo ali a mensagem, a proclamação da palavra de Deus, viesse fortalecer a fé de Zacarias, viesse trazer ali um avivamento espiritual, né, uma alegria da parte de Deus. Mas não é isso que nós vemos. Quando o anjo fala com Zacarias, em vez dele olhar para Deus pela fé, ele olha para si, para a sua esposa, né, para a sua situação, e conclui, ele deduz que ele ter agora um filho era impossível, dada a sua situação, já velho, a sua esposa estéril. Então ele olha para si e para as suas limitações. Como consequência da sua incredulidade, por não crer em Deus, ele fica mudo. Quando o sacerdote saía do santuário, ele proferia a bênção sacerdotal, né, abençoando o povo, transmitindo a bênção de Deus. Porém, por conta da sua incredulidade, por não acreditar, não confiar na palavra de Deus, ele recebe, né, um juízo da parte de Deus. Ele fica mudo e, ao sair do santuário, ele não pode transmitir a bênção sacerdotal. Aí, meus irmãos, fica uma lição para a gente, fica uma lição para mim, uma lição para você. Nós precisamos crer em Deus, independentemente das situações. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, independentemente da situação. Não temos que olhar para nós temos que olhar para o nosso Deus, porque para Ele nada é impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso segundo subponto, Gabriel visita Maria. Lucas capítulo 1, versículo 28, que nos diz assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Após 6 meses da visão de Zacarias, o anjo Gabriel visita Maria, uma jovem camponesa de Nazaré, de casamento com José, um artesão descendente de Davi. O anjo diz que ela conceberá um filho que será o Messias.
Diferentemente de Zacarias, Maria não duvida, apenas questiona: como será isso? Ou seja, uma reação de espanto e curiosidade sobre como Deus operaria. Então, meus irmãos, aqui nós observamos uma grande diferença, né, da visita que o anjo fez a Zacarias e agora para Maria. Zacarias, ele duvidou, porque ele tirou o olhar de Deus e olhou para a sua condição, para a sua idade, para a sua velhice, para a sua esposa. Sua esposa era estéril, então não havia, segundo a visão dele, não havia possibilidade desse milagre acontecer. Maria, ela acredita desde o início, ela não duvida da palavra de Deus trazida pelo anjo, apenas ela fica curiosa, como aquilo iria acontecer, não é? Ela fica ali espantada, como isso vai acontecer? Eu creio, mas como será que vai acontecer? Ela ainda não tinha tido um relacionamento com seu marido, com José. Era uma moça virgem. Então ela fica curiosa, né? Como que ia acontecer aquilo, mas não duvida no seu coração. Então o anjo, nesse momento, revela para Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então o anjo vem tirar essa curiosidade que Maria tinha, né? Olha, vai ser através de um ato sobrenatural do Espírito Santo. E para reforçar que a promessa se cumpriria, ele revela a Maria que sua prima Isabel, que era estéril, já se encontrava no 6º mês de gravidez, destacando que para Deus não existe nada impossível. Então, olha só, irmãos, ela acredita na palavra que o anjo traz da parte de Deus, ela confia nisso, tem uma curiosidade. O anjo fala como vai acontecer, né, que será de forma sobrenatural, e ainda revela para ela: olha, Isabel, tua prima, né, que era estéril, ela já está no 6º mês de gravidez. E aí Maria recebe ainda mais a confirmação de que para Deus nada é impossível. E é isso que deve haver na nossa vida, a confiança em Deus, né, que Deus pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Nosso terceiro subponto: alegria contagiante. Lucas capítulo 1, versículo 41 nos diz assim: ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O texto aqui apresenta a visita que Maria fez à sua prima Isabel. E nessa passagem podemos observar 3 pessoas que se alegraram pela presença do Senhor, pela presença de Jesus. A primeira delas é João Batista no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento e durante todo o seu ministério na terra, já que teve a nobre missão de apresentar o Messias ao povo de Israel. Então, quando Maria chega para visitar sua prima Isabel, né, quando ela saúda Isabel, ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus. E João Batista, que ainda estava no ventre da sua mãe, ele é cheio do Espírito Santo, ele se alegra ainda no ventre. E nós vemos essa força do Espírito Santo, essa graça, essa unção, essa alegria do Espírito Santo, não só no ventre, né? Quando ele ouve ali a voz de Maria, quando ele é contagiado pela presença do Salvador, de Jesus, né? Ainda no ventre de Maria, ele é contagiado. Isso vai fazer parte não somente do seu nascimento, mas de toda a sua trajetória, de toda a sua vida, todo o seu ministério. A segunda pessoa também aqui que é tomada, que é cheia de alegria, cheia do Espírito Santo, é Isabel. Quando Maria entra em sua casa, Isabel ouviu a saudação, né? Quem sabe Maria não chega ali, né? Shalom Adonai, a paz do Senhor, a paz seja convosco. E quando Isabel ouve essa palavra, ela ficou cheia do Espírito Santo. O texto revela que ela, quando foi saudada, ela ouve a voz, ela é cheia do Espírito Santo. Então, ela é também essa pessoa que ela vai ser contagiada, né, com a presença de Jesus. A alegria contagiante, ela é cheia do Espírito Santo. Ela já recebe essa alegria, ela já sente essa presença e ela expressa
essa palavra para Maria. Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe, irmãos, que a presença de Deus, ela é contagiante. É assim que acontece, né? Quando uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela simplesmente no ato de chegar no ambiente, de fazer a saudação, nós já sentimos a presença de Deus. Quando alguém cheio do Espírito Santo dá uma palavra, nós somos contagiados pela presença de Deus. É isso que acontece no culto, é isso que acontece numa reunião e foi o que aconteceu aqui nesse contexto. A terceira pessoa, meus irmãos, que demonstra essa alegria contagiante, né, que é cheia do Espírito Santo, é a própria Maria, mãe de Jesus. A alegria foi tão grande que Maria, ela vai entoar um cântico inspirado. Ela vai cantar ao Senhor, um cântico inspirado, conhecido como Cântico de Maria. E olha a composição desse cântico. Maria, ela começa a falar: a minha alma engrandece ao Senhor. Então, nesse Cântico de Maria, nós vamos observar, primeiro, a exaltação à misericórdia de Deus, né? Maria exaltando a misericórdia de Deus, exaltação à onipotência de Deus e exaltação à fidelidade de Deus para com Israel. Então observe que esse cântico que Maria vai proferir, por essa alegria, pela presença de Deus, ela traz ao coração de Maria, né, a gratidão, o sentimento de gratidão e o desejo de exaltar Deus. E ela exalta a Deus pela sua misericórdia, pela sua onipotência e pela sua fidelidade para com o povo. Não só com o povo de Israel, mas conosco. E é isso que nós temos que cantar ao Senhor. É isso que nós temos que tributar ao Senhor. Agradecer a Deus, exaltar a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, onipotência, bondade, pela sua fidelidade e pela sua salvação proporcionada a nós, seres pecadores. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nesse texto, nessa passagem, há algo muito importante para nós observarmos, para nós conversarmos com nossos alunos, que é o fato de Maria ser uma pecadora como todos nós. Maria, meus irmãos, ela era falha, pecadora, como qualquer um de nós. Por isso ela precisava também de um Salvador, que era Jesus. Então, por isso que o texto, ele diz o seguinte: ela era bendita entre as mulheres e não acima das mulheres. Não tinha nada de especial, ou porque ela era mais pura, mais santa. Não, não era esse o critério. Ela era pecadora, ela precisava de um Salvador, ela precisava do perdão de Deus e ela buscou o perdão, buscou a salvação em Deus. Por isso que Deus olha para ela como alguém agraciada, como uma mulher agraciada, uma mulher bendita. Por quê? Ela precisou do Salvador, ela buscou o Salvador, buscou o perdão, buscou a salvação. Deus não somente salvou Maria, como também escolheu para ser a mãe do Messias. Então foi exclusivamente um ato da bondade de Deus. Ela foi muito importante, foi a mãe do Salvador, mas era pecadora como qualquer um de nós. E foi alcançada pela graça de Deus, né? Foi salva e foi a escolhida para ser a mãe do Messias. Nosso terceiro ponto da lição: nascimento e infância de João Batista. Nosso primeiro subponto, meus irmãos, nascimento e circuncisão. Lucas capítulo 1, versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar luz e teve um filho. Conforme o anjo profetizara, Isabel teve um menino. Uma semana depois, ele é circuncidado. João Batista está seguindo exatamente tudo que a lei determinava e seus pais eram os responsáveis por isso. Olha só, meus irmãos, o anjo Gabriel visita Zacarias e ele traz essa mensagem de boas novas, né? Aquele silêncio que havia 400 anos entre o povo de Israel, sem uma revelação da parte de Deus, sem uma mensagem profética da parte de Deus, é rompido, não é, pela presença da glória de Deus através desse anjo, trazendo a mensagem de boas novas,
trazendo uma mensagem para Zacarias de que ele teria um filho, e esse filho seria um filho especial. Ele seria um nazireu, teria ali um compromisso com Deus, uma vida voltada para Deus, né? Então o anjo faz essa promessa, meio incrédulo por conta da sua incapacidade, a sua condição humana, né? Ele não acredita. Então o anjo deixa Zacarias mudo, né? E fala que ele vai ter ali um menino, né? E o seu nome será João, né? O anjo determina, fala ali o nome da criança, e após 9 meses, né, após o período de gravidez, Zacarias ter ficado ali todo aquele tempo mudo, sem poder falar, então o menino nasce, e ao ser ali circuncidado, né, após dar o nome da criança através de gesto ou escrevendo, o que acontece? Zacarias passa a falar, e o menino então, ele é circuncidado, e há uma cerimônia, uma festa entre os amigos, né, em meio à alegria, os vizinhos, o parente, era um momento de festa, um momento da circuncisão, eles celebravam a aliança com Deus, né? E nesse contexto aqui, Zacarias, ele passa então a falar novamente, e toda aquela promessa, né, Deus havia falado através ali do anjo, nós vemos aqui o cumprimento. A criança nasceu, era um menino, foi algo que trouxe realmente ali espanto para todo mundo, né? As pessoas, os vizinhos, os amigos olhavam, irmão, e viam que ali naquela criança tinha algo especial, porque todos conheciam, né, Zacarias, Isabel, que eram pessoas piedosas, homem e mulher de Deus. Porém, por conta da situação, né, ele já velho, sua esposa também, de não terem filhos, com certeza, né, os vizinhos, talvez os amigos, ficavam ali questionando, né? Olha, por que será isso? Por que eles não têm filho? Mas Deus, ele cumpre aquilo que prometeu. E não veio atrasado, não, veio no tempo certo. João Batista foi uma criança que o seu nascimento foi algo especial, trouxe essa visão para todos. A situação, o contexto, né, daquela situação dos pais, da criança, todos sabiam que era uma criança diferente, uma criança especial. Então ele nasce, é circuncidado, cumprindo a lei, e os seus pais têm todo o cuidado, têm toda a responsabilidade, todo o compromisso de seguir a criança, de ensinar a criança, porque eles sabiam que aquela criança tinha uma missão especial para Deus. Eles haviam recebido ali através dos anjos. E os pais fizeram toda a diferença na vida dessa criança. Fica a lição para a gente aqui, termos o cuidado com nossos filhos, ensinarmos sobre Deus, conduzirmos os nossos filhos ao propósito de Deus, aquilo que Deus tem para os nossos filhos. Então, você pai, né, nós possamos encaminhar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E você, professor, é uma excelente oportunidade para conversar com o papai, com a mamãe, com seus alunos na classe de jovens, na classe de adolescentes, falar dessa importância, né? Da importância do seu nascimento, do nascimento do seu aluno, do seu filho. Olha, foi Deus que trouxe, e com certeza, com esse filho, esse nascimento especial, também tem uma missão especial, né? Então fale dessa missão com seus alunos, que com certeza você não veio por um acaso. Deus tem uma missão para você. Descubra e cumpra essa missão com excelência, assim como fizeram os pais de João Batista e assim como fez João Batista também, né? De preparar o caminho do Senhor. Era grande a missão de João Batista, ele cumpriu com excelência e seus pais lhe ajudaram nisso, dando uma boa criação, um bom ensinamento acerca da palavra de Deus. Nosso segundo subponto, meus irmãos, nos diz assim: seu nome é João, e o cântico de Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Nós vemos aqui, meus irmãos, que os vizinhos e os familiares, eles queriam dar o nome à criança, né, o nome de João Batista, queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. A cerimônia da circuncisão era uma grande festa em Israel. Alguns estudiosos dizem
que nessa festa reuniam-se os amigos, parentes, e isso para celebrar o Senhor. Essa cerimônia também tinha um caráter espiritual e era onde era escolhido o nome da criança. Os vizinhos e amigos chamavam a criança de Zacarias, porque era costume, era cultura da época, né, dar o nome do pai ao filho. Então, eles tinham essa cultura, eles tinham esse costume. E quando os vizinhos chegam ali nessa festa, né, porque era um momento de celebração, era uma festa, uma oportunidade para celebrar o Senhor, né? Então, reunia ali a família, os vizinhos, os parentes, e eles começam a dar o nome ali, chamar a criança, olha o Zacarias, né? Quem sabe alguém falava, olha o Zacarias Júnior. Então, eles começam ali a chamar a criança de Zacarias. Porém, sua mãe, Isabel, ela vai dizer que a criança se chama João. Ela vai falar, não, olha, o nome dele não é Zacarias, ele vai se chamar João. E aí, meus irmãos, eles ficavam espantados, né? E começavam a dizer, mas não tem ninguém com esse nome em sua família. Então, Zacarias, pegando uma tabuinha, ele escreve, seu nome é João. Por quê? Zacarias até então estava mudo. A criança já tinha nascido, né? Ele, por não crer na promessa de Deus, ele fica mudo. Então, ele passa a gestação, os 9 meses, ele passa a gestação ali toda sem poder falar, como nós já vimos anteriormente. E nesse momento que ele escreve lá dizendo que o nome da criança era João, né? Ele passa a falar. Ele pega ali aquele instrumento, uma taubinha, e ele escreve, né? Olha, o nome da criança é João, e passa para a família, confirmando que Isabel havia falado. Nesse momento, ele recebe novamente a capacidade de poder falar. Meus irmãos, Zacarias, nesse momento, ele é tomado pelo Espírito Santo e começa o seu cântico. E ele vai começar o seu cântico bendizendo ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? O seu primeiro ato não é reclamando, não é murmurando, mas é bendizendo ao Senhor, cantando ao Senhor. E no seu cântico, não é um cântico qualquer, é um cântico inspirado por Deus. É um cântico que é uma compilação, uma reunião de trechos da Bíblia, trechos do Antigo Testamento, trechos dos Salmos, mas que traz uma mensagem nova, uma revelação da parte de Deus. Ele engrandece ao Senhor e ele passa a revelar a graça de Deus derramada sobre o mundo necessitado. E olha que não é só o mundo da sua época, não é só sobre a nação de Israel, mas é sobre toda a humanidade. Então revela a graça de Deus sobre o mundo caído, né, sobre o mundo que precisa de Deus. E ele traz essa revelação acerca do Messias que Deus enviara, né, o que Deus havia enviado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Outro fato interessante, irmão, no cântico de Zacarias, é que ele não vem falar somente de João. Ao contrário, ele predominantemente vai falar acerca do Messias, né, que Deus enviara, que será o Messias que vai salvar não somente a nação de Israel, mas toda a humanidade. Vamos lá, meus irmãos, nosso terceiro subponto, crescimento de João e sua vida no deserto. Lucas capítulo 1, o versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Nós temos aqui nesse versículo, irmãos, uma declaração sobre o desenvolvimento físico e espiritual de João Batista. Como nós observamos na leitura, ele passou a sua juventude em relativa reclusão e obscuridade. Essas palavras cobrem um período de aproximadamente 30 anos, morando no deserto, se preparando, Se preparando para a missão que ele havia recebido. Nada sabemos diretamente sobre a vida terrena de João Batista, mas o que podemos compreender é que ele separou-se dos homens a fim de poder estar a sós com Deus. Então, apesar da Bíblia não trazer muitas informações acerca de João Batista, mas nós compreendemos pela leitura aqui do capítulo 1, nós compreendemos aqui dessa leitura
que João Batista ele vai passar a maior parte da sua vida no deserto, afastado dos homens, mas muito próximo de Deus. Com certeza, meus irmãos, uma forma para ele estar ali se preparando para a sua missão, que não seria fácil, né? Ser aquele que iria anunciar a vinda do Messias, seria aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Não era uma tarefa fácil. Então, João Batista, ele aproveita esse momento para crescer, para se fortalecer, se preparando para a sua missão. Até que ele recebe, com certeza, a confirmação de Deus que era tempo dele se manifestar para preparar o caminho do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, para a nossa aplicação pessoal, que nos diz da seguinte maneira: os milagres acontecem quando as limitações e fragilidades humanas se deparam diante do ilimitado poder do soberano e supremo Criador. O milagre acontece, meus irmãos, quando todos os recursos humanos falham, quando só resta a nossa limitação, a nossa fragilidade, nossas decepções, a falta do recurso, quando não há mais saída para nós, e aí Deus, através da nossa fé, a nossa confiança nele, ele se manifesta de forma sobrenatural, de forma poderosa, trazendo o milagre que nós precisamos. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Muito obrigado por você nos acompanhar até agora, até o final desse vídeo. Nós queremos pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, deixe o seu comentário, nós estaremos respondendo todos os comentários, deixe o seu like, deixe uma sugestão para nós melhorarmos aí o nosso canal, o nosso conteúdo e continue nos seguindo, nos ajude a crescer. Nós estamos aí nos aproximando de 2.000 inscritos, a nossa meta são 2.000 inscritos, estamos aí bem próximos, né? Já estamos bem próximos de alcançar essa meta e nós queremos agradecer a você que tem estado sempre conosco, assistindo os vídeos, assistindo aí as dinâmicas da lição. Então, muito obrigado. Continue nos acompanhando. Esse trimestre nós estaremos falando aí sobre o Evangelho de Lucas. Será um trimestre de muito conhecimento, de muito aprendizado. Então, esteja conosco. Vai ser bênção para nós e vai ser bênção para vocês também. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima pré-aula aqui na nossa EBD Inovadora. Deus abençoe a todos. Graça e paz.